Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre o quarto episódio de Oroka na Tenshi wa Okuma to Odoru. O episódio começa ali com a Amane lutando contra um demônio que possui uma forma canina, né? Um cachorro ali. Enquanto o Akutsu, ele tá só escondido ali observando, afinal ele não quer ser visto trabalhando junto com um anjo. A luta então vai se desenvolvendo ali com o demônio e a Amane. Trocando algumas provocações aqui e ali, desviando de golpe, trocando golpes, até que o cachorro assume essa forma meio besta, onde ele acaba adquirindo uma forma humanoide, mas ainda com a aparência de uma besta, né? E acaba usando uma roupinha um tanto quanto indecente e vergonhosa, fazendo a mãe dar um golpe nas partes e até mesmo ficar com vergonha por ele. O Akutsu sai ali de seu esconderijo, aparece ali para dar um apoio ao seu companheiro, dando uns tapinhas ou algo do tipo nele, né? Que, sei lá, tapinha massagem. Não sei o que aquilo parecia. A princípio, o cachorro pensa que ele é outro anjo, mas então ele acaba reconhecendo que é um demônio assim como ele. E aí começa a questionar o porquê de um demônio tá ajudando um anjo, né? O Akutsu até fala que pode se explicar e tudo mais, mas o cachorro não tá nem aí pra ele. Depois fala que vai aceitar conversar desde que ele ataque o anjo. E a Manny vai vendo aquilo ali e vai ficando com raiva, né, daquilo ali, porque ela só queria acabar logo com aquilo e ir pra casa dela, acabar com o serviço. Então o Akutsu interrompe ele antes dele começar a lutar, falando sobre amor e fazendo umas poses ridículas. Mas os outros dois não estão nem aí, vão e partem pra luta enquanto dizem coisas que vão machucando o Akutsu. Mas então ele persiste corajosamente e começa a recitar um poema, né, a fazer poesias ali. E para a surpresa do cachorro, a Amani acaba respondendo ele, né? Pega o microfone ali que o Akutsu tirou, Deus sabe de onde, que tinha jogado no chão e começa a responder ele. Então começa ali uma batalha de poesias. Uma curiosidade, aquele tipo de poema, poesia que eles estavam fazendo, se chama Misohito Moji, que numa tradução significa 31 sílabas. Literalmente, 31 sílabas. Esse é o significado. E também é conhecido popularmente como Tenka, que utiliza uma estrutura métrica de 5-7-5-7-7, o que dá 31. Alguém aí lembra de métrica na poesia? Eu não lembro. Eu não lembro nem se eu estudei sobre isso em algum momento da minha vida. Mas tá aí, pra quem alguém lembra aí? Alguém usou isso na vida? Me digam nos comentários para o Então, a batalha de poema vai progredindo ali e o cachorro até começa a ficar com uma pena da Katsu, porque o Katsu tá usando umas palavras ali mais leves e tudo mais, enquanto a Mani tá trucidando com ele, dizendo algumas coisas mais duras. Então o cachorro começa a perceber que o Akatsu tá fazendo aquilo ali pra ele pegar e fugir, aproveita a brecha, que seu idiota, foge. Vá para a liberdade, fuja desse anjo maldito. Mas o cachorro acaba se compadecendo do Akatsu e ali tem uma cena emocionante dos dois trocando olhares. É algo bem profundo ali acontecendo entre os dois. O cachorro acaba aceitando, se deixa ser exorcizado, purificado. E ali a Mônica fala pra ele dizer os pecados dele, então o cachorro fala que tinha ido procurar um livro, mas acabou ficando viciado em Spats. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Aí o cachorro se tornou um tarado dos Spats e começou a ir atrás das mulheres que usam Spats. Ou seja, um cachorro tarado, pervertido por Spats. Então a mãe purifica ele aí, ele volta a ser um filhotinho de cachorro. Ela fala que bloqueou seus pensamentos malignos e tudo mais, e seus poderes demoníacos e tira uma foto e manda ali pra mulher que tem uma organização que cuida de cães e gatos. E o Akotsu, ao ver aquilo, ela vê que a Mani ela é diferente do que ele pensava, daquilo que ele havia sido informado sobre os anjos. Ele até pergunta sobre o outro demônio no dia lá que, onde a sua identidade foi revelada. E ela fala que só desenhou na sobrancelha dele, que a humilhação que ela fez com ele foi aquilo, mas que basicamente tinha feito a mesma coisa que fez com esse. Então o Akutsu começa a ficar um pouco em dúvida sobre se os anjos são realmente cruel ou se é a Mani que é especial. E a Mani veio ali com uma cara de quem quer falar alguma coisa, ele fala pra ele falar, então ele acaba falando que ela é gentil e ela vem começa a zombar dele, chamando ele de idiota e tudo mais. Só que ela acaba ficando mexida com isso, pois ninguém havia chamado ela de gentil vendo sua verdadeira forma, essa forma dela um pouco mais dura, por assim dizer. Que ela só era chamada assim quando estava fingindo ser aquela garotinha perfeita e fofa aos olhos de todos, como na escola, por exemplo. E após este incidente, basicamente, o Akutsu começa a ter sonhos mais indecisos com a mãe, né? Meio que desejando ela ali, sabe? Pensando naquilo que pode acontecer.
inclusive no meio da aula, né? Tanto que o professor acorda ele ali, ele toma uma bronca daquelas. Aí ele tenta negar essas coisas. Ele não quer acreditar, mas ele está caidinho pela mãe, né? Tá se apaixonando por ela, ele tá gostando dela. Só que ele não pode aceitar isso porque ela é o inimigo. Então, assim, essa história aí, Anjo com Demônio, não daria muito certo, né? Pro lado deles, de nenhum dos dois. Posteriormente, na segunda parte do episódio, por assim dizer, já pela noite, a chefe do Akutsu acaba dando uma visitinha pra ele, sem ele saber nada. Ele até bate a porta na cara da chefe, mas depois deixa ela entrar. Ela lhe disse que tinha umas coisas pra falar com ele, bem como entregar o uniforme dele, mas ela que tava usando o uniforme ia mandar o uniforme dele no outro dia pelo correio. Ou seja, ela só criou uma desculpa para fazer cosplay. E sim, isso vai se tornar um vício dessa chefe, que vai estar toda hora querendo fazer cosplay, gastando o dinheiro da organização com cosplay em vez de algo para ajudar o Akatsu. O Akutsu. Ou seja, vamos ter desvio de dinheiro no mundo dos demônios para comprar cosplay. Então ali eles acabam conversando, né? A chefe pergunta como tá indo, se ele já tem algum candidato. Ele fala que não tem, mas que tem, mas ele também não pode falar a verdade, né? Fala assim, chefe, tá toda uma desgrama, a vaca foi pro brejo, no primeiro dia eu fui descoberto e ainda virei escravo do inimigo. E a solução para nossos problemas é o próprio inimigo. Seria lindo se ele falasse isso, né? A chefe ia puxar ele de volta pro inferno na hora. Então ele acaba dando uma disfarçada ali, pois dessa conversa a chefe fala que vai dormir ali porque não tem verba suficiente para ficar em outro hotel e tudo mais. Então o Akutsu ele começa a pensar em coisas de novo. Só que agora com a chefe, né, que. Só que não rola nada, a chefe entra no saco de dormir ali e pronto. Só que mesmo assim ele não consegue dormir, porque a chefe dele fica falando. E a insônia ataca o pobre coitado. No dia seguinte, seguindo a ordem da sua chefe, né? Eles partem ali para um treinamento, né? Para a Akatsu ficar mais familiarizado e conseguir atrair a garota necessária para o inferno para ajudar ele. Então ele sai por aí dando em cima das garotas na rua, né? Mas acaba sendo rejeitado friamente. Então ele usa ali a tática do cachorrinho perdido e consegue até contato de um, né? Ele, camarada usa o cachorro, usa uma irmã doente que ele nem tem. Enfim, ele usou o golpe baixo, mas conseguiu. O objetivo tá aí. E a chefe depois chega ali nele e dá umas dicas pra ele, né? Falando que toda mulher tem uma brecha e ele tinha que identificar qual é. Então vai mostrando ali outros casos que ele foi conseguindo. E para terminar seu treinamento ali, a chefe fala pra ele chegar na garota que estava passando e chamar ela pra tomar alguma coisa, né? E ele vai na garota, mas acaba sendo a Tanahashi, né? Uma colega da escola e amiga de infância, de seu amigo. Ele até tenta fugir, mas acaba sendo meio que descoberto pela própria Tanahashi. Em questão do motivo dele estar ali na rua, né? Ele tenta disfarçar, mas ele é péssimo nisso. Ela meio que descobre que ele sai por aí azarando as garotas. Mas aceita e tomar um suco ali com ele, que ele paga, obviamente. Então os dois ali vão pra um bar, né? Um tema mais maduro. Só que o suquinho de laranja quebra o clima ali, mas eles vão conversando. Tanahashi pergunta sobre ele ali, né? Sobre ele gostar da Lily, não sei o que. E a chefe no ponto só escutando isso, né? A chefe até questiona quem é ali, não sei o que. Ele tenta sair pela tangente. Ele não quer admitir que gosta dela, mas fica claro pelas reações dele que ele sente algo por ela. E ali depois fica um clima. E ele até tenta pedir ajuda pra chefe, mas a chefe fica calada. A chefe tava usando um livrozinho, vai saber de onde que arrumou um livro. Para dar suporte a ele, né? Já pensou se é um mangá shoujo? Aí o coitado do Akutsu fica feito se ela estiver usando mangá shoujo como referência. Nada contra. Mas o mangá, né, pra essas coisas, não vai muito certo. Então depois o Akutsu dá a pergunta ali sobre e como vai ela com o Hiroto, né, o amigo deles. Dá até uma dica ali usando uma frase de Napoleão, supostamente de Napoleão, não me recordo se é mesmo dele. Enfim, a conversa desenvolve. Aí a chefe pega e volta, né? Falando pra ele chamar ela pra dar uma volta no parque. E nesse meio tempo, durante esse dia, a Mano passou o dia todo dormindo, foi lavar uma loucinha ali, acabou dormindo depois da lavanderia. E depois o Kutsu ser obrigado, basicamente, a chamar a Tanahashi pra dar uma volta, né? Pois seu chefe estava ali e isso poderia prejudicar o seu trabalho, a sua avaliação trabalhar. Após isso, aparece o Akutsu e a Tanahashi caminhando no parque com a Tanahashi, dizendo que não vai falar pra ninguém sobre aquilo que havia acontecido. Posteriormente, a Tanahashi pega e vai embora. Aí a chefe dele vai aparecer ali e eles têm uma conversa. O chefe fala, tá, uma desculpa ali por ter ido sem avisar e tudo mais. Tá contente por ter visto como tá o dia a dia dele, mas que era pra ele tomar um certo cuidado, né? Com o que ele fazia na frente das mulheres. Nada contra as preferências dele, mas bora tomar um certo cuidado, né? Afinal, na hora que era pra ele convidar a Tanahashi para dar uma volta no parque, com uma possível segunda intenção envolvida, ele acabou falando pro barman. Ele até dá uma avançada, meio que dá uma avançada ali nele, né? Pula pra cima do barman.
Pelo menos é o que foi mostrado. Isso tudo por culpa da Mani, que tinha ativado por acidente o colar do Akutsu, dando um castigo pra ele, que acabou fazendo ele passar vergonha na frente da Tanahashi e da chefe, que agora pensam que ele gostam, que agora pensa que ele gosta daquilo, né? Então, a situação dele não mudou muita coisa, na verdade. Mas depois disso a chefe pega, vai embora, né? E ele volta pra casa sozinho, cansado pelo dia cheio, mas de certa forma ele acaba ficando motivado e mais confiante, né? Entretanto, ele ainda tinha que lidar com a Amani, que estava sob posse dele, né? Ele é escravo dela, então não tem como ele sair azarando o geral por aí, sendo escravo da Amani. Ao menos ele não teria tanta liberdade e poderia acontecer novamente ao que aconteceu hoje, neste dia fatídico. E foi isso que aconteceu nesse quarto episódio. Tivemos a apresentação da chefe, uma apresentação melhor, uma participação maior dela, e já começamos a perceber um dos hobbies dela, que é o cosplay, onde ela vai desviar bastante fundos para comprar mais cosplay. Que chefezinha, hein? Nada contra, mas desviar os fundos da empresa para isso é fraude. Teve também a Tanahashi ali, ela e o Akutsu se aproximando um pouco, né, ali como amigos de verdade. O Akutsu não querendo reconhecer os sentimentos que ele desenvolve para a Mani, bem como houve uma aproximação em relação aos dois, né, o relacionamento deles. A Mani também por conta dele chamar ela de gentil, mesmo vendo a sua verdadeira faceta. E foi isso, me digam o que acharam desse episódio, se estão gostando da obra. E se alguém ainda lembra de métrica poética e o que é Spats. Eu quero saber o que é isso. Enfim, se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.